Mas aí ele não viria com a comissão inteira. Se isto se confirmar, é uma contradição em relação à primeira experiência do Jorge Jesus. Porque na época, o que a direção do Flamengo dizia era: precisa trazer todos os integrantes da comissão técnica, porque o que roeu a corda do Rueda foi a comissão brasileira. O Rueda sofreu muito por ter uma comissão técnica brasileira em torno dele. Então, o cenário daquela vez era este. E é fato também que, tirando Marcos Braz, Márcio Tanuri, Fabinho, não tem ninguém que trabalhava naquela época no Flamengo. Não é só o técnico do Flamengo que está mudando, né? O ninho do urubu muda de fisionomia. Inclusive o preparador físico que estava lá com o Vitor Pereira, que era o do Jorge Jesus, está saindo, né? Que é o Mário Monteiro, né? Então, eu não tenho detalhamento ainda, PVC, porque o que me disseram, o diálogo está sempre 2 passos atrás do que estão dizendo na mídia que ele está. Foi o que me disseram. Tipo, que não estava tão avançado quanto, sabe, já estão ali dizendo, ele tá, mas não me responderam especificamente isso, se já teve essa discussão sobre a comissão técnica dele, né? O Bruno tinha vindo com essa informação. O Bruno tem informações, né, Andrade? Isso, Você tem informações eu acho que ele pode avançar. Sim. Mais. E não é só uma questão de números no tipo de quantidade. O Jorge Jesus hoje no Fenerbahçe trabalha o Jorge, mais 7 profissionais na comissão técnica, para além do diretor de futebol, que é o Mário Branco. Esse, evidentemente, faz ali o processo elenco, diretoria. O Mário Branco, a princípio, fica. Ele não faz parte da comissão técnica do Jorge Jesus. Então, para trazer, para o Flamengo contratar o pacote Jorge Jesus, para além da questão financeira que é pesada, e o Rodrigo trouxe isso no texto dele logo pela manhã. Então, você paga para ter o Jorge Jesus e paga por mais 7 profissionais. E num comparativo muito rápido com o Vitor Pereira, era o Vitor e mais 4 ou 5, se não me engano. Então você acrescenta aí mais 2 ou 3 profissionais. O Flamengo não tem uma comissão técnica fixa, e as pessoas podem discutir, mas espera lá, por que não quer trazer todo mundo do Jorge Jesus se não há uma comissão técnica fixa? Mas o número é significativo e o valor também é significativo. Eu não tenho aqui o valor exato de quanto custa a comissão técnica inteira do Jorge Jesus, mas aquilo que eu escutei, e apesar de Flamengo e Jorge Jesus não terem discutido concretamente valor, tempo de contrato, o valor hoje dessa comissão técnica inteira do Jorge Jesus mais 7 profissionais, não está dentro daquilo que o Flamengo quer pagar, e o Rodrigo trouxe essa informação, cerca de 4 milhões e meio de euros. Isso não paga o Jorge Jesus e seus 7 profissionais. Por isso que o Flamengo, mesmo necessitando de uma comissão técnica maior, visto que perdeu muitos profissionais, inclusive entre eles o Mário Monteiro, como disse o Rodrigo, que trabalhava lá atrás com Jesus, depois foi embora e voltou agora com o Vitor Pereira. O Flamengo precisa de profissionais, mas não está disposto, especialmente por questões financeiras, de incorporar todo mundo. Jesus mais 7, no total 8 portugueses. Tá tudo detalhado, inclusive, nessa reportagem do Bruno Andrade, que acabou de ser publicada simultânea ao nosso... E só para trazer os nomes e quais são as funções, até para ser o mais justo possível, hoje, no futebol turco, no Fenerbahçe, o Jorge Jesus trabalha com o João de Deus e o Thiago Oliveira, que são os auxiliares, o Márcio Sampaio, Pedro Gandaio e Carlos Bruno, preparadores, Rodrigo Araújo e Gil Henriques, observadores. Ou seja, se de fato isso for para frente, o Jorge Jesus vai ter que abrir mão de um ou outro profissional aí para voltar ao Flamengo. PVC. Uma dúvida aqui, não sei se alguém consegue responder, porque de fato, e acho uma coisa, vou fazer aqui uma coisa que eu não gosto de fazer, que eu vou fazer uma reunião de pauta ao vivo, na verdade, para a gente pensar, para ter a resposta nas próximas horas ou amanhã aqui. O João de Deus trabalhou com ele, né? O João de Deus morava na Praia do PP, na época que estava no Rio de Janeiro. Desses 7 que estão no Fenerbahçe, quem mais trabalhava com ele? A gente sabe? Eu não sei. Que estava lá? Eu vou fazer uma pequena... Tinha esse preparador que está saindo agora, Mário Monteiro, era um deles que trabalhava com ele. O João de Deus era auxiliar direto. O Márcio Sampaio com certeza também trabalhava, o preparador físico, um deles. Eram 2 preparadores, o Márcio Sampaio e o Mário Monteiro. O Mário foi embora, o Márcio também... O Mário não aceitou ir para a Turquia, e tanto é que foi para o Flamengo, mas o Márcio continua. Então, pelo menos 2 aí, João de Deus e o Márcio Monteiro. Ou seja, não foi só o Ninho do Urubu que mudou de fisionomia. A comissão técnica do Jorge Jesus também. E o Jorge Jesus também, porque o Jorge Jesus, depois que saiu do Flamengo, não ganhou nenhum título.
o Flamengo ganhou. Ó, o Thiago Oliveira, o treinador, são os dois adjuntos, né, os auxiliares, João de Deus e o Thiago Oliveira, que estão com o Jorge no Fenerbahçe, também estavam com o Jorge no Flamengo. O Gil Henrique, observador, também estava com o Jorge Jesus. Ou seja, a mudança não foi pouca daquilo que era a comissão dele no Flamengo e aquilo que é hoje no Fenerbahçe. Ou seja, ele tem ali 3 ou 4 pessoas contando com ele. 4 ou 5 fixos dele. Perfeito. Eu não acho que ainda que já existe uma posição determinista do Flamengo que não vai aceitar e que só vai gastar. O que eu sei é que gastava em torno de 4 milhões de euros, pode esticar a corda, mas não vai dobrar e gastar 6 ou 7, que é o que dizem que é o salário. Eu não tenho essa informação precisa, porque mas é o que a informação da Turquia diz, que é 6 ou 7 milhões de euros. Exato. Né, eu ia puxar por isso. A imprensa turca disse que essa comissão técnica do Jorge Jesus, ele mais 7 profissionais, gira em torno de 7 milhões de euros. Ou seja, se o Flamengo está disposto ou não quer passar dos 4,5, aí justifica. Aí não é uma questão, porque eu não quero 2 preparadores. Não, é porque ter 2 preparadores vai aumentar as minhas finanças, né? Aumentar os meus custos. Então, não tem um teto. Eu só estou dizendo que eu estou dizendo que não vão chegar nessa coisa do. Não vão chegar aos 7, por exemplo. Nesses salários absurdos assim para o nível brasileiro, né? Digamos. Que era a discussão 2020, né? Hoje tem um ingrediente novo, mas não certo, né? Que é o dólar. Porque em 2020, uma das questões importantes na renovação do contrato dele era a explosão do dólar e, consequentemente, do euro, que fazia o salário pago em reais. Foi muito discutido isso naquela época, fevereiro de 2020. O Flamengo tinha menos dinheiro, né, na época, né? PVC estava numa situação financeira no meio da pandemia, fez ali uma negociação com o Jorge Jesus, que era tipo, aceita aqui que estamos no meio da pandemia, não é a situação toda hoje em dia. Tem bastante dinheiro em caixa, exatamente. Está uma situação boa financeira, digamos assim. Mas você não vai torrar dinheiro mesmo assim. Agora, o dólar ontem e anteontem caiu. A gente não sabe como vai ser semana que vem.